há uma história. Algo que eu sempre considerei uma lenda urbana do meu bairro. Algo que estava no fundo da minha mente desde então. Depois da morte dos meus pais e quando meus irmãos mais velhos se foram, acho que nunca mais foi compartilhada, pelo menos na minha família. Eu praticamente a tinha esquecido por completo. Agora sou eu quem mora na casa onde cresci. Ela foi herdada por mim e aqui formei minha família. Criei minha filha. O bairro mudou muito. Sério. Se algum dia meus irmãos voltassem de Portugal, acho que nem o reconheceriam. Mas somos felizes aqui. Agora temos que nos cuidar por causa da criminalidade, que praticamente não existia há 40 anos, mas somos felizes. Minha filha tem 16 anos e ela começou a namorar recentemente. Bem, pelo menos foi o que ela nos contou. Seu namorado é um bom rapaz, se chama Juliano. Ele é muito fã de futebol, então não me incomoda tanto que ele esteja sempre por aqui nos fins de semana. Pela primeira vez desde que era criança, tenho alguém com quem assistir aos jogos. Ele torce para o Corinthians e eu para o Palmeiras, mas acima de tudo somos apaixonados por futebol, então nos damos bem. Eu sempre quis ter um filho e ele perdeu o pai há 2 anos. Acho que essa é uma boa fórmula para nos darmos bem. Recentemente ele teve um jogo, um torneio de futebol rápido em umas quadras que não ficam muito longe daqui, subindo a colônia. Foi organizado pelos bairros, então o jogo terminaria bem tarde. Juliano me disse para ir vê-lo se eu tivesse oportunidade, mas na verdade estive ocupado o sábado inteiro. Lá pelas 9, lembro que perguntei à minha filha se tinha notícias de como foi. Ela me disse que eles caíram nas semifinais, mas Juliano e um amigo ficariam nas quadras para ver a final, que começaria às 10. Isso foi o que ele havia dito a ela por mensagem. Minha filha estava adiantando sua tarefa enquanto ouvia música. Entrei no meu quarto e coloquei um desses programas de análise sobre futebol, mas só como som de fundo enquanto tentava ler. As discussões entre os comentaristas me foram embalando e adormeci com o livro nas mãos. Não sei em que momento, entre sonhos, comecei a ouvir as vozes alteradas da minha filha e da minha mulher, depois a de Juliano e outra que não reconheci. Estava tão cansado que aquilo se misturava aos meus sonhos, até que minha filha me acordou. Ela me sacudiu com força para conseguir me acordar. Quando abri os olhos, vi que estava muito assustada. Ela me disse que algo havia acontecido com Juliano, que ele não queria contar o que aconteceu. Pensei no pior, em uma briga ou em um assalto violento, e me levantei apressado. Pela expressão do pobre rapaz e de seu amigo, ambos pálidos, deduzi que algo muito grave havia ocorrido. Diga a ele, diga pelo menos ao meu pai o que aconteceu, disse minha filha, mas nem Juliano nem o outro garoto se atreviam a dizer uma única palavra. Eles pareciam muito afetados, como se aquela noite tivesse mudado suas vidas para sempre. Eles apenas disseram que precisavam ir, que pediam desculpas por aparecerem assim, mas não sabiam o que fazer ou para onde ir. Eu disse que os levaria de carro para casa, que não se preocupassem, e eles resistiram um pouco, mas no fundo acho que não queriam mais andar. Minha filha quis ir, mas eu disse que não, que tentaria descobrir o que havia acontecido. Quando conseguiram se acalmar, me contaram o que aconteceu. No meio da final, as coisas começaram a ficar tensas. Primeiro, as arquibancadas estavam cheias de famílias, mas logo começaram a chegar rapazes de aparência perigosa, amigos de um dos times que estava jogando. Do outro lado das quadras, outro grupo de pessoas, aparentemente um time que havia perdido nas semifinais, começou a se aproximar. Segundo souberam, eram gangues rivais, e parecia que algo estava prestes a acontecer. Juliano e seu amigo perceberam que a multidão começou a notar. As pessoas começaram a ir embora. Senhores com crianças foram embora sem dizer nada. Eles ainda não sabiam o motivo até que um dos árbitros, um senhor que os conhecia
lhes disse discretamente que era melhor saírem dali o quanto antes, pois a situação ficaria perigosa a qualquer momento. Ao saírem das quadras, viram outro grande grupo de pessoas se aproximando por uma das ruas, alguns com pedaços de pau nas mãos. Eles se viraram e começaram a descer pelos becos, passagens que cortavam as quadras para descer das quadras até a avenida. Eles nunca haviam descido por ali. Sabiam que era perigoso, mas naquele momento parecia uma opção mais segura do que passar por perto das gangues e serem confundidos. Eles começaram a correr quando ouviram vozes atrás, como se alguém os tivesse visto. No meio de um beco, eles saltaram por cima de um bêbado, uma pessoa que parecia estar dormindo caída no meio do caminho. Continuaram correndo, descendo em alta velocidade, quando perceberam outra pessoa mais à frente, caída também. Eles pularam por cima novamente e logo mais à frente viram outra pessoa, exatamente na mesma posição. Estavam tão confusos que pararam por completo, e o amigo de Juliano perguntou se eles já haviam passado por ali. Claro que não, respondeu Juliano. Não é a mesma pessoa. É sim, disse o amigo dele. Quantos bêbados por aqui você conhece que usam sapatos vermelhos? Quando ele disse isso, Juliano olhou para aquele detalhe, algo que havia passado despercebido até aquele momento. Seu amigo tinha razão. Aquela pessoa caída tinha sapatos vermelhos. Eles olharam para trás e, apesar da escuridão, não viram nada. Ninguém caído no beco por onde tinham acabado de passar. Temos que seguir em frente. Temos que descer, disse Juliano, e começaram a correr novamente. Eles pularam aquele homem no chão de novo, que pela primeira vez disse algo, algumas palavras que eles não conseguiram entender. Eles continuaram correndo o mais rápido que podiam, e uma quadra mais abaixo, o amigo do Juliano olhou para trás. Ele gritou e disse para correr e não olhar para trás. Juliano correu o mais rápido que pôde, mas era inútil. Ele começou a ficar para trás. Nunca tinha visto seu amigo correr tão rápido. Enquanto corria e seu amigo se distanciava, ele ouviu algo mais. Outros passos como de sapatos duros, correndo bem perto atrás dele. Quando ele olhou para trás, acreditou com todas as suas forças que estava sonhando, que o que estava vendo não era real. A um passo dele, correndo atrás, estava um palhaço. Um homem com maquiagem borrada, calças quadriculadas rasgadas e um casaco de lã que mal permitia que ele mexesse os braços. Aquele palhaço tinha o olhar fixo no amigo de Juliano, mas quando percebeu sua presença, ele se jogou para cima dele como se quisesse agarrá-lo. Juliano se jogou no chão para desviar e quando caiu e olhou para ver onde ele estava, já não havia mais nada, ninguém. Ele se levantou e continuou correndo, e seu amigo gritava de longe para que ele não parasse de correr, dizendo que alguém estava atrás dele. Juliano olhou para trás e viu novamente aquele homem, o palhaço correndo em sua direção, mas muitos metros atrás, no lugar onde haviam saltado por ele pela última vez. Quando saíram da sequência de becos, correram direto para nossa casa. Éramos as únicas pessoas que eles conheciam ali, e o que tinham acabado de ver parecia tão estranho, tão ridículo, que não se atreviam a contar. Eles me contaram porque já não tinham mais nada a perder. Tentei acalmá-los, dizer que não era nada, que provavelmente era apenas uma brincadeira. Os deixei na casa do amigo e voltei para casa. E foi nesse caminho que me lembrei daquela história, daquela lenda urbana que tanto ouvi quando era criança, daquele encontro que meu pai teve, que jurava que não era apenas uma história do bairro. Meu pai nos contava sobre uma ocasião em que estava com um de seus compadres, na parte alta do morro. Eles se apressaram a voltar para casa depois de uma festa, mas já era muito tarde. Não era uma área tão perigosa na época, mas estava quase completamente escura. Foi então que, no meio de um beco por onde passaram para cortar caminho, ouviram um barulho atrás deles. Eles se viraram e viram alguém atrás deles, alguém caído no chão,
que depois começou a andar em sua direção como um bêbado, mas com uma habilidade incrível para se levantar. Meu pai nos disse que o primeiro impulso de seu amigo foi tentar escapar por onde pudessem. Mas então eles começaram a ouvir mais passos, e quando olharam para trás, viram aquele mesmo bêbado, que os perseguia com o que pareciam ser sapatos enormes de palhaço. Eventualmente meu pai e seu amigo voltaram para a casa, mas ficaram marcados por esse encontro. Sou formado em psicopedagogia e também estudo temas relacionados à história, filosofia e política. Não me considero uma pessoa totalmente crente ou facilmente sugestionável quando se trata de temas paranormais. Sempre busco uma explicação para cada coisa. No entanto, tudo o que vou contar são experiências que eu vivi, que eu senti, e para as quais ainda não há uma explicação lógica. Talvez, e só talvez no futuro elas possam ser explicadas, longe de sensacionalismo e das tentativas de alguns de tirar dinheiro de pessoas que têm muita vontade de acreditar em algo. Era importante para mim fazer essa introdução para contextualizar um pouco sobre quem eu sou. Mas dito isso, vou contar a primeira experiência. Alguma vez vocês já ouviram falar das sombras humanas ou do homem do chapéu? Talvez sejam dos espectros mais conhecidos e vistos em todo o mundo por pessoas que não têm nenhuma relação entre si. Como o nome indica, são figuras completamente pretas, cuja principal característica, além da cor, é que aparecem usando uma espécie de capuz de monge ou chapéu, e cujos olhos costumam ser descritos como 2 pontos amarelos ou vermelhos. Tenho certeza de que já ouviram falar ou até mesmo viram um desses seres. Eu soube dessa informação ao ouvir um programa de rádio, e quando ouvi, me veio à mente essa lembrança que vou contar agora, e que posso narrar com todos os detalhes por causa do impacto que me causou. Isso aconteceu quando eu era criança, aos 10 anos, enquanto cursava o 4º ano do ensino fundamental. Eu tinha um gosto excessivo por videogames e livros. Este último detalhe fazia com que eu não tivesse muitos amigos e não gostasse de sair para brincar com outras crianças na rua, preferindo sempre ficar no meu quarto jogando ou lendo. Esse é um hábito que mantenho até hoje. Naquele dia estava de férias. Era julho e, portanto, eu estava em casa, pois minha família quase não viajava. Eram 2 da tarde. Eu estava na sala jogando videogames no computador. Minha mãe estava fazendo os afazeres domésticos no mesmo ambiente. Meu pai estava trabalhando e só voltava nos finais de semana para descansar à noite. Meu irmão mais velho também estava no trabalho, e minha avó estava passeando com suas amigas. Portanto, naquele momento, apenas minha mãe e eu estávamos em casa. Geralmente, quando me cansava de jogar, eu descia para o meu quarto. Me trancava lá e lia meus livros, mesmo que fossem poucos e repetidos. Eu os lia por horas até que subia novamente para a sala e continuava jogando. Meu quarto ficava na parte de baixo da casa, e para chegar até ele, eu tinha que descer e passar pela cozinha. Naquele dia, lembro-me claramente que ao descer e ficar de frente para a cozinha, via através da janela que fica em frente ao fogão, uma figura curvada olhando para o chão. Era totalmente escura e eu não consegui distingui-la imediatamente. Comecei a fazer uma análise mental. Seria minha avó ou o meu irmão? Quem era aquela figura e o que fazia na cozinha da minha casa? Suponho que aquela coisa sentiu meu olhar, pois imediatamente levantou a cabeça e me encarou. Era um sujeito encapuzado, como se fosse um monge, mas não tinha um rosto propriamente dito. Apenas 2 pontos amarelos que pareciam olhos. Era completamente negro e imponente. Algo que me fez sentir um medo terrível como nunca havia sentido antes. Corri imediatamente para a sala, totalmente pálido. Minha mãe, obviamente, me perguntou o que havia acontecido e eu contei o que vi. Ela não acreditou em mim.
pois eu era uma criança que às vezes mentia para conseguir algo ou para escapar de uma surra. Mas naquela vez não era mentira, não era brincadeira, e eu tinha certeza do que vi. Quer dizer, ainda tenho. Não sei o que teria acontecido se eu não o tivesse notado. Talvez eu teria pensado que fosse sugestão, caso tivesse assistido vídeos de fantasmas ou jogado algum jogo de terror. No entanto, The Legend of Zelda e Super Mario Bros. Não tem nada de assustador. E mesmo que já tenham se passado 15 anos, eu ainda me lembro claramente. O que era aquilo? Por que estava ali? Não sei, mas espero nunca mais vê-lo novamente. A cozinha da minha casa agora é um lugar que quase não usamos. Na verdade, atualmente é apenas um depósito para coisas velhas, e a cozinha agora fica ao lado da sala. Mas aquele antigo lugar sempre foi triste, e até os últimos momentos em que estive lá, sentia como se alguém estivesse me observando, como se alguém me cravasse o olhar. Obrigado de verdade pela atenção. Vocês são livres para acreditar ou não. Isso aconteceu comigo em outubro do ano passado. Minha mãe sempre me disse que neste mês há muitas coisas soltas, que os portais estão mais ativos, que há energias próximas de todos nós que em outros momentos talvez não conseguimos perceber. Na minha casa sempre assistimos muitos filmes de terror, mas nunca em outubro. Isso para mim virou simplesmente uma regra, uma forma de viver que nunca questionei. Eu simplesmente sabia que não era o momento para fazer isso, e em novembro já assistíamos a todos os filmes que saíam. Minha mãe é muito rígida com isso. Lembro-me, no entanto, daquele momento em que alguns colegas da escola me convidaram para a casa de um deles para assistir a um filme. E claro, eu aceitei. No fundo, suponho que não pensei que algo ruim pudesse acontecer. Liguei para minha mãe para pedir permissão para chegar tarde e fui com meus amigos. Assistimos primeiro a um filme de zumbis e quando acabou quase todos foram embora. Depois só ficamos eu, uma amiga e o dono da casa. Assistimos a um filme tailandês, se não me engano, que foi bem difícil. Na verdade, ficamos com muito medo. Medo demais. Terminamos com uma sensação muito desconfortável e a garota disse que já estava tarde e precisava ir para casa. Meu amigo se ofereceu para acompanhá-la, pois gostava dela. Eu não queria voltar sozinha, mas morava em direção oposta, então não teve jeito. Tive que caminhar por aquelas ruas escuras que eu conhecia tão bem, que nunca me assustavam, mas que naquela noite pareciam um pouco diferentes. Estava ventando muito naquela noite. Cheguei à minha rua e me senti muito mais tranquila, pois estava prestes a chegar em casa. Caminhei mais relaxada, mais devagar, ainda confusa com aquela estranha sensação que eu tentava compreender. Minha casa tem uma lâmpada bem em frente, e a uns 40 metros a outra. A noite estava muito escura, e a única coisa que iluminava a rua eram essas duas lâmpadas. Todo o resto estava escuro, muito escuro. Quando me aproximei, notei que no outro extremo da rua, sob a luz da outra lâmpada, vinha alguém pelo meio da rua, caminhando em minha direção. Caminhando, na verdade, como se fosse em direção à minha casa. Continuei andando, tentando identificar esse vizinho que por alguma razão me parecia familiar. Não conseguia ver o rosto, mas logo notei um detalhe que pode parecer absurdo, mas que naquele momento me pareceu extremamente macabro. O suéter que estava vestindo. Um suéter velho, preto, com listras laranjas e azuis, um suéter horrível que eu reconhecia. Só tinha visto um igual na vida, um suéter que era do meu pai e que desde o ensino médio eu usava. Uma peça que minha mãe odiava, mas tolerava que eu usasse, porque sabia o quanto era importante para mim. Alguém mais estava vestindo ele.
alguém que se aproximava a cada passo de mim, como um reflexo. Quando essa pessoa chegou sob a luz da lâmpada, estávamos os dois a cerca de 40 metros da minha casa, à mesma distância. E então já não pude negar o que estava vendo. Ali, debaixo da lâmpada, estava eu, ou algo que parecia exatamente como eu. Quando me viu, se assustou, ou parecia assustado. Arregalou muito os olhos e depois gritou de uma forma horrível, inumana, e começou a correr na minha direção. Graças a Deus, meu corpo reagiu por reflexo, por sobrevivência, e corri em direção à minha casa, mesmo com aquela coisa correndo na minha direção. Consegui chegar primeiro e fechei o portão atrás de mim, trancando todos os cadeados. Ele sempre estava trancado, mas, por alguma razão, naquela noite minha mãe havia esquecido de trancar e não tinha posto a chave. Só por isso consegui entrar. Subi correndo para pegar meu suéter. Ele estava no meu guarda-roupa, onde eu o havia deixado. Minha mãe me viu e perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que vi algo na rua, embora não tenha explicado o que. Apenas disse que tinha visto algo lá fora. Ela foi olhar, mas não havia nada. Não havia sinal do que eu vi. Eu não precisei dizer à minha mãe que tinha assistido a um filme de terror. No fundo, ela já sabia. Depois ela me repetiu o quanto era importante que eu não assistisse nada neste mês. Que eu não ouvisse nada em outubro. Ela prometeu me explicar algum dia o porquê, mas até hoje ainda não me contou. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Este tema é delicado, por isso espero que entendam que, acima de tudo, por respeito à minha família, desejo omitir meu nome e o local onde isso aconteceu. Acontece que já há alguns anos tenho um familiar internado em um hospital psiquiátrico aqui da cidade. Sua situação é extremamente complicada e, como vocês podem imaginar, dolorosa para toda a família. Mesmo esse hospital prestando atendimento de qualidade, não deixa de ser um lugar triste e desolado, por mais que a equipe tente tratar seus pacientes com humanidade. Como era de se esperar, após a internação comecei a frequentar o hospital. Foi lá que percebi algo particular, pois assim que o fiz, quando questionei meu familiar sobre como ele estava se sentindo, ele me disse que estava bem, mas apesar disso, a gárgula o assustava. Para quem não sabe, gárgulas são estruturas colocadas em construções antigas para esconder os canos que escoam a água da chuva. A gárgula? Perguntei. Sim, ele me respondeu e depois foi mais fundo. Ele me contou que à noite um ser grande e assustador pousava na parede do hospital, que ficava de frente para um dos lados da janela, e era assim que ele conseguia contemplar esse ser. Atribuí essas afirmações à mente atormentada do meu familiar, que apesar dos esforços, pensei que estava se deteriorando cada vez mais. Suas palavras não me assustaram. Pensei que talvez ele já estivesse sofrendo de alucinações. Ao me despedir, informei sua enfermeira e cuidadora principal, e quando ela me questionou sobre o que eu queria dizer com alucinações, compartilhei as palavras de meu familiar e, para minha surpresa, ela reagiu esboçando um olhar de seriedade e preocupação, quase como se estivesse demonstrando que sabia de algo mais. A enfermeira me disse que ficaria mais atenta a ele, e o assunto continuou assim. Porém, à medida que minhas visitas continuaram a ocorrer nos dias seguintes, fiquei sabendo que cada vez mais ele estava doente. Referia-se à presença da gárgula regularmente. A gárgula aparece. A gárgula vem. A gárgula voa em cima do hospital. Ele falava esse tipo de coisa o tempo todo. Isto me pareceu tão estranho que questionei a enfermeira sobre o mesmo assunto. Ela não teve escolha senão me confessar que, de fato, os pacientes estavam falando sobre esse ser. Sendo uma pessoa cética, era-me muito difícil pensar na existência de algo semelhante,
mas ela foi firme nas suas afirmações, aludindo ao fato dela mesma já ter visto. Não quis discutir mais com ela e o assunto ficou assim. Os dias foram se passando e semanas depois visitei meu parente novamente. Naquele dia fui à tarde e, como fiquei mais tempo do que o normal, chegou a noite. Quando percebi, já eram quase 10 horas. Me despedi dele às pressas e saí. Caminhei pela avenida escura e solitária, já que esse hospital psiquiátrico fica na periferia da cidade e não faz parte da área urbana. Continuei avançando e em determinado momento cheguei a uma árvore muito antiga, que fica perto do local. Foi lá que percebi que embaixo dela havia uma pessoa. Na primeira instância, a luz não me permitia vê-lo com clareza, então pensei que fosse um homem de capa de chuva. Bom, tentei cumprimentá-lo, mas não consegui completar a frase, pois quando entrei na frente dele, esse ser se levantou. Aparentemente estava sentado ou agachado, mas quando ele se levantou, pude ver que na verdade ele tinha mais de 2 metros de altura, e o que a princípio pensei ser uma capa de chuva, na verdade era um par de grandes asas que ele abriu ao se levantar. Quando o fez, pude ver também seu rosto, o que é muito difícil para mim escrever, mas só posso dizer que era horrível e demoníaco. A única coisa que veio em minha mente foi a gárgula que meu familiar estava sempre mencionando. Comecei a correr o mais rápido que pude, tentando rezar tudo o que sabia, pois senti que esse ser vinha logo atrás de mim. Naquele momento, quase por intervenção divina, um ônibus passou por mim e parou poucos metros depois, abrindo as portas. Quando cheguei nele, entrei rapidamente sem saber para onde ia. Assim que fiz isso, o motorista fechou as portas. Meu coração batia forte e, enquanto tentava controlar minha respiração, tentava me convencer de que isso havia sido uma alucinação, da qual agora também fazia parte. Tão logo que entrei no veículo, o motorista começou a dirigir, e aí ele falou uma coisa que me abalou completamente. Você também viu, né? O que era aquilo? Ali eu percebi. Eu não tinha imaginado esse encontro. O motorista também viu. O motorista havia parado para olhar para aquela coisa. Aquele ônibus nem era um transporte público, e sim transporte de uma empresa. Até o momento não encontrei nada que possa explicar o que era aquilo. A partir desse encontro, decidi visitar sempre o meu familiar pela manhã. Porém, devo contar-vos que os rumores sobre aquela presença continuam. Como podem imaginar, este encontro foi traumático para mim, pois revelou que, de fato, ainda há muito deste mundo que não conhecemos. Cada vez que penso nesta experiência, não posso deixar de sentir arrepios. Cada vez que lembro do rosto daquele ser, começo a orar com uma fé que não tinha antes. Isso vai soar estranho, mas quando eu estava no ensino médio, havia um garoto que dizia a todos que ele era um demônio. Não me sinto confortável em escrever o nome dele por motivos que você logo entenderá. Vou chamá-lo de Miguel, embora claramente esse não seja seu nome verdadeiro. Ele era extremamente socialmente desajeitado e andava por aí com um olhar super vazio que deixava até os professores desconfortáveis. Ele usava o mesmo moletom cinza todos os dias, sem exagero. Tenho quase certeza de que ele nunca lavava, já que sempre cheirava muito mal. Ele era relativamente baixo e de aparência comum, embora fosse difícil dizer, pois ele sempre andava com a touca levantada. Ele nunca tirava os óculos escuros, nem mesmo em ambientes fechados. Os professores eventualmente pararam de pedir para ele tirá-los, porque ele nunca obedecia. Agora vem a parte estranha. Ele não tinha amigos, mas tinha essa tendência estranha de adotar pessoas. O que quero dizer com isso é que, se ele gostasse de você, o que ele podia decidir aleatoriamente, ele chegava até você e dizia: "Você está adotado,
o que significava que você fazia parte do círculo dele ou algo assim. Aparentemente isso fazia você estar seguro em relação a ele, ou algo do tipo. Pelo menos era isso que ele dizia. Ele realmente não gostava de muitas pessoas, então poucas foram adotadas. Eu fui uma dessas poucas. Olhando para trás, provavelmente foi porque ele tinha uma queda por mim. Nenhum de nós acreditava na história de demônio dele, e todo mundo só assumia que ele era um garoto problemático, o que ele definitivamente era. Ah, sim, devo mencionar que tudo isso aconteceu em Wayne, Pensilvânia, onde cresci. Outra garota de quem eu costumava ser amiga, Gabby, também foi adotada por ele. A queda de Miguel por ela era um pouco mais óbvia, e todos os meus amigos sabiam disso. Um dia, meus amigos e eu estávamos relaxando nos abrigos atrás da nossa escola, matando o tempo e fazendo sabe-se lá o quê. Estávamos eu, Gabby, Laura e Luke. Não me lembro exatamente como aconteceu, mas o assunto acabou sendo sobre a queda de Miguel por Gabby. Todos estávamos rindo sobre isso, e Gabby estava obviamente constrangida. Não me lembro o que era, mas havia um apelido que usávamos em vez do nome Miguel, porque o nome real dele era muito estranho. No entanto, dessa vez, lembro distintamente de Laura usando o nome real dele. Na terceira vez que ela o disse, eu juro pela minha vida que Miguel apareceu do nada e pulou em cima do abrigo com uma serra tico-tico. Não foi assustador no sentido típico, mas foi uma das coisas mais perturbadoras que já tinha visto até aquele momento. Paramos de falar imediatamente, nervosos que ele pudesse ter nos ouvido falar sobre ele. Ele não disse nada, apenas ficou nos encarando. Eu acenei para ele e ele acenou com a cabeça em reconhecimento antes de pular de volta no chão e sair rapidamente. Depois que tivemos certeza de que ele havia ido embora, nós quatro caímos na risada, achando engraçado em quão estranha foi toda a situação. Por dentro. Porém, eu ainda estava um pouco perturbada. O próximo incidente que consigo lembrar foi significativamente mais assustador e impossível de rir. Eu estava na casa da Laura e nós duas estávamos no quarto dela. Os pais dela estavam em casa. Não me lembro exatamente sobre o que estávamos conversando, mas novamente o nome do Miguel foi dito 3 vezes entre nós duas. Cerca de 10 minutos depois, ouvimos a porta da frente bater com força. Confusas, descemos para ver se algum dos nossos amigos tinha aparecido. Laura era amiga de todo mundo, e os pais dela eram super tranquilos, então as pessoas iam e vinham sem avisar na casa dela. A mãe de Laura chegou à porta antes de nós. Quando viramos a esquina da sala de estar, ficamos em choque ao ver Miguel parado lá, conversando com a mãe de Laura. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, e ele respondeu: "Eu fui invocado." A mãe de Laura teve uma pequena conversa com ele antes de pedir educadamente que ele fosse embora, o que ele fez em silêncio, mas com um olhar verdadeiramente demoníaco. O motivo pelo qual a mãe dela não ficou alarmada foi porque conhecia Miguel e tinha pena dele. Laura e eu, no entanto, não estávamos tão tranquilas sobre a situação. Enquanto subíamos de volta às escadas, conversávamos horrorizadas sobre o quão assustador aquilo foi. Alguns minutos depois, fizemos a conexão entre os dois eventos. Era estranho como ele aparecia quando o nome dele era dito 3 vezes. Eu sei o quão ridículo isso soa, mas nós duas testemunhamos 2 eventos inexplicáveis. Contamos a todos os nossos amigos sobre o incidente no dia seguinte, e nosso grupo de amigos jurou nunca mais dizer o nome dele em uma conversa. As coisas estavam indo bem por alguns meses, e eu comecei a pensar que talvez tivesse exagerado. Isso até um dia, quando o mesmo grupo estava na casa de outro amigo, Johnny. Estávamos relaxando no deck dos fundos dele, quando o assunto voltou para Miguel. Rimos das 2 coincidências anteriores, e Johnny se recusou a acreditar no que contávamos sobre Miguel. Ele posteriormente achou engraçado
e começou a mencionar o nome do Miguel mais de 3 vezes na mesma frase. Quando nada aconteceu, ele sorriu e disse que eu era estúpida por acreditar em algo tão ridículo. Por mais irritada que eu estivesse, parte de mim ficou aliviada por ele não ter aparecido. Mas falei cedo demais, porque alguns minutos depois Miguel pulou a cerca do quintal de Johnny. Johnny foi o primeiro a notá-lo e parou de falar no meio da frase. O resto de nós seguiu o exemplo e ficou em silêncio. Observamos enquanto ele nos encarava por alguns segundos antes de pular de volta por cima da cerca e desaparecer. Johnny começou a surtar e nos acusou de combinar com Miguel para assustá-lo, o que não era verdade. Sentamos em silêncio por um tempo, antes de Johnny eventualmente nos mandar embora. A última experiência que tive relacionada a Miguel foi definitivamente a mais assustadora e perturbadora. Foi a única vez em que senti que minha vida poderia estar realmente em perigo. Alguns meses após o incidente no deck, eu estava sozinha em casa uma noite. Meus pais raramente saíam de casa naquela época, então essa era uma ocorrência rara. Decidi aproveitar a situação e convidei um garoto com quem eu estava conversando. Ele era meio babaca, mas a maioria dos garotos com quem eu conversava naquela época era. Estávamos no meu quarto e estava chovendo levemente lá fora. Depois de um tempo, ele mencionou algo sobre ter visto Miguel, o que me fez estremecer. Ele ficou confuso, então expliquei a situação para ele. Ele começou a rir e disse que iria falar o nome dele para me assustar. Eu implorei para ele não fazer isso, mas ele fez de qualquer maneira. Só que dessa vez, ele não apenas disse o nome. Ele literalmente gritou o nome Miguel 3 vezes. Desta vez não houve atraso. Eu corri até a janela para olhar a tempestade. Olhei para baixo em direção à entrada da minha casa e gritei quando vi a silhueta de uma pessoa olhando para a minha janela. Estava muito escuro e chuvoso para saber com certeza, mas eu estava 99% certa de que era Miguel. Fechei as persianas e corri escada abaixo para me certificar de que todas as portas estavam trancadas. Depois de trancar a porta dos fundos, vi aquela pessoa de novo. Só que desta vez ela estava parada no meu jardim da frente. Senti um ataque de pânico chegando, e eu sabia que Miguel iria encontrar um jeito de entrar na minha casa. Comecei a gritar para ele ir embora repetidamente, na esperança de que isso fizesse alguma coisa. Eu sabia que não havia como ele me ouvir, mas meu cérebro estava em todos os lugares naquele momento. O garoto desceu as escadas alguns segundos depois e me pegou no chão da cozinha, tentando me consolar. Olhei pela janela novamente, e ele havia sumido. A tempestade ainda estava caindo forte, mas não era como se eu fosse procurar pela propriedade. Na manhã seguinte, depois que o garoto foi embora, saí para inspecionar o quintal. Para meu horror, encontrei algo sinistro no canto da minha casa. Era o moletom do Miguel, e dentro dele estavam alguns pertences meus que eu achei que tinha perdido. Meus pais ainda estariam fora por mais um dia, e eu estava com muito medo de chamar a polícia. Por fim, decidi que mostraria aos meus pais o que havia encontrado depois da escola no dia seguinte. Mas eu nunca precisei. No dia seguinte, não apareceu na escola. Ele também não apareceu no dia seguinte. Nenhum de nós nunca mais o viu, e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Sei que essa não é uma história mega assustadora, mas não tenho certeza de onde mais desabafar sobre isso. Algumas pessoas da escola me disseram que pegaram Miguel escondido, ouvindo suas conversas, o que poderia explicar como ele conseguia aparecer do nada. À medida que fui ficando mais velha e pensei sobre tudo isso, o que faz mais sentido é que Miguel era apenas um perseguidor mentalmente perturbado que me seguia, e possivelmente outras garotas por aí. Isso explicaria como ele sempre conseguia aparecer quando seu nome era mencionado. Só de imaginar ele me seguindo por todos os lugares me arrepia. Eu nem quero pensar onde ele pode estar hoje.
Eu herdei uma cabana em Idaho, bem na extremidade oeste das Montanhas Rochosas. É um lugar pequeno, escondido na floresta perto das montanhas, onde vou algumas vezes por ano para curtas escapadas. Isso aconteceu em 2019. Eu havia acabado de dirigir 8 horas para o norte para chegar à minha cabana e cheguei por volta das 20 horas. O último quilômetro foi por uma estrada de terra que às vezes fica coberta de mato, mas felizmente cheguei sem problemas. Liguei o gerador ao lado da cabana, peguei minhas malas da caminhonete, as levei até a porta da frente, destranquei e entrei. Estava um pouco mais frio do que eu esperava, e quando acendi as luzes entendi o porquê. Uma das janelas no fundo da sala de estar estava quebrada, como se toda a parte de vidro tivesse sido estilhaçada, com cacos espalhados pelo chão. Fiquei obviamente preocupado, então dei uma olhada rápida pela casa. Tudo estava no lugar, nada havia sido levado, e não havia sinais de que alguém tivesse entrado. Achei que devia ter sido um animal, talvez até um urso curioso. Como todo o resto ainda estava funcionando, não me preocupei muito e continuei descarregando a bagagem. Já era tarde demais para voltar à cidade e comprar uma janela de reposição. Então, simplesmente preguei um cobertor sobre a moldura da janela. Saí mais uma vez para pegar lenha, a joguei na lareira e aqueci bem a cabana. Deitei no sofá, abri um livro e me acomodei para a noite. Com a janela quebrada, dava para ouvir os sons da natureza do lado de fora, o que era muito relaxante. Não demorou muito para eu ficar sonolento, e ainda devia ser por volta das 23 horas. Levantei-me, reabasteci a lenha para manter o local aquecido durante a noite, apaguei tudo e fui para o quarto. Programei um alarme para as 7 da manhã e adormeci. No meio da noite, meu corpo despertou bruscamente e eu me sentei sem nem pensar nisso. Olhei para minha mesinha no canto. Eram 1h24 da manhã. Meu coração estava disparado e parecia que eu tinha acordado de algum pesadelo. No entanto, naquele momento, eu não sabia se tinha sido apenas um pesadelo ou outra coisa. Eu estava realmente confuso. A cabana estava muito quieta. Tudo o que eu conseguia ouvir era o suave crepitar da lenha na sala de estar. Levantei-me da cama e fui até a porta, abrindo-a cuidadosamente e espiando para fora. O brilho vermelho da lareira iluminava a cabana o suficiente para que eu conseguisse caminhar pelo curto corredor. A primeira coisa que vi foi que o cobertor havia caído da janela quebrada. Então vi pegadas de botas com terra no cobertor. Segui as pegadas com os olhos, indo direto da janela para o corredor onde eu estava. Meu coração continuou acelerado enquanto eu me virava e via as pegadas indo até a porta do quarto de onde eu acabara de sair. Caminhei de volta em direção ao quarto e senti o pavor absoluto se instalar quando vi que as pegadas entravam no cômodo e iam até a minha cama. Minha mente estava a mil e eu não sabia se essa pessoa havia acabado de entrar e saído ou o que estava acontecendo. Mas após uma olhada mais atenta, não havia pegadas saindo de perto da cama. Meu corpo ficou dormente por um momento e quase que involuntariamente me ajoelhei e olhei debaixo da cama. Antes mesmo de me abaixar completamente, vi o contorno da mão de alguém. Imediatamente me levantei de um salto. Fiquei tão apavorado que derrubei o espelho da parede tentando sair de lá freneticamente. Peguei as chaves do carro e corri para fora. Na correria esqueci meu telefone, então tive que dirigir até a cidade e ir direto para a delegacia de polícia. Voltamos à cabana 1 hora após o incidente e quem quer que tenha invadido já havia ido embora. Até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Acho que devo ter acordado quando a pessoa se arrastou para debaixo da cama e provavelmente esbarrou em algo, mas por que ela estava lá ou por que invadiu? Não faço ideia. Isso aconteceu há 5 anos e depois de 2 anos com medo de alguém estar morando nela, pensei em vendê-la. No entanto, não apareceu interessados em comprá-la, então retirei o anúncio. A cabana está abandonada há quase 3 anos, embora eu esteja quase certo de que durante esse tempo
ela tenha tido alguns visitantes indesejados. Meus amigos e eu morávamos bem perto de uma floresta nacional. Era apenas uma viagem de bicicleta de 10 minutos da minha casa até lá. Bom, morando em uma cidade pequena e entediante, sem nada melhor para fazer, muitas vezes íamos explorar a floresta em nosso tempo livre. Não conhecíamos direções nem nada, e não tínhamos celulares com Google Maps também, o que definitivamente não era o hobby mais seguro. Depois de anos indo lá, porém, já estávamos bem acostumados com a área. Enfim, eu tinha apenas 13 anos na época, e era o primeiro dia de férias. Eu e um dos meus melhores amigos, Jason, estávamos comemorando o início do verão com uma noite de jogos na minha casa. Provavelmente íamos passar a noite jogando Xbox, mas um pouco depois da meia-noite, a energia acabou. Meu pai acordou e tentou fazer voltar, mas parecia ser um apagão em toda a vizinhança, então não havia nada que pudéssemos fazer a respeito. Nenhum de nós estava cansado. Havíamos acabado de beber energéticos meia hora atrás, planejando passar a noite inteira acordados. Depois de alguns minutos de tédio, Jason perguntou se já havíamos estado na floresta à noite. Foi uma pergunta estranha e aleatória, mas parecia ainda mais estranho o fato de que nunca tínhamos ido lá à noite, apesar de sempre morarmos ali. De alguma forma, nunca tínhamos ido quando estava escuro. Pegamos minha mochila vazia, jogamos algumas lanternas nela e pedalamos até o local onde geralmente entrávamos na floresta. Era um círculo de terra à beira da estrada onde sempre deixávamos nossas bicicletas. Enquanto estávamos lá, notamos um carro estacionado mais à frente na estrada. Era um SUV velho. Parecia que tinha quebrado, mas todas as luzes estavam apagadas. Então pensamos que o tinham abandonado ou algo assim. Largamos nossas bicicletas e seguimos para dentro das árvores. Quando entramos, tivemos que pegar nossas lanternas imediatamente, porque estava extremamente escuro. Fora da floresta, a luz da lua era brilhante o suficiente para iluminar a área, mas dentro da floresta era escuridão total. Nem sei por que estávamos tão intrigados em ir lá à noite. Acho que era só porque nunca tínhamos feito isso e queríamos um pouco de adrenalina. Só levou alguns minutos para essa adrenalina começar a surgir, principalmente quando olhamos para trás e não conseguíamos mais ver onde a estrada se encontrava com a floresta. Era legal ouvir a ambientação da floresta à noite, mas obviamente era um pouco assustador também. Nossa diversão começou a diminuir à medida que avançávamos, e não sei sobre Jason, mas comecei a sentir uma sensação realmente perturbadora. Era como se a adrenalina tivesse desaparecido, e agora eu sentia que algo estava realmente errado por algum motivo. Por vários minutos andamos em silêncio, ouvindo os sons da floresta ao nosso redor enquanto movíamos as lanternas. Creio que foi depois de uns 5 minutos que ouvimos o estalo de um galho à nossa esquerda. O som ecoou ao redor e ambos movemos nossas lanternas naquela direção. No feixe de luz havia um homem parado, talvez a uns 12 metros de distância. Jason e eu congelamos, percebendo imediatamente o quão estranho era alguém estar ali próximo a nós. Ele estava com uma jaqueta de couro preta e um boné. No entanto, lembro-me vividamente de seus olhos, pois estavam assustadoramente arregalados. De alguma forma, ficamos uns 10 segundos olhando para ele, e ele olhando para nós, até notarmos uma pá em sua mão. Jason se inclinou para mim e sussurrou: "Acho que devemos ir, agora." Isso foi o suficiente para me tirar do transe, e ambos corremos de volta pelo caminho por onde viemos. Cobríamos nossas lanternas com nossas camisetas para que ficassem mais fracas e menos visíveis, caso ele estivesse tentando nos encontrar. Eventualmente chegamos de volta às nossas bicicletas, e quando o fizemos, notamos que o carro estacionado na estrada já havia sumido.
Subimos em nossas bicicletas e voltamos direto para minha casa. Realmente gostaria de ter contado a alguém o que aconteceu, mas tenho certeza de que, mesmo se tivéssemos contado, nada teria acontecido. Não conseguimos ver o suficiente para saber exatamente como ele era, ou até mesmo que tipo de carro ele dirigia. Depois daquela noite, parei de ir àquela floresta, pois acho que, se tivéssemos ficado lá mais tempo, ou estivéssemos mais perto daquele cara quando o encontramos, talvez não tivéssemos voltado para casa.